Bom dia, gente. Aprendi uma frase com o pastor Luiz Hermínio, que achei sensacional. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Esse é o tema da reflexão rápida de hoje, nesse sol lindo que está aqui. Mas a frase dele é assim: quem é bom de argumento não é bom de arrependimento. Nesse sentido, a gente tem uma dificuldade de assumir, né, as consequências, assumir as causas, assumir o que a gente faz, assumir o que a gente deixa de fazer, assumir a nossa cota de responsabilidade, assumir a nossa culpa quando é o caso assim chamar. Então a gente argumenta, a gente diz, a gente contradiz, a gente contra-argumenta, tudo na ânsia de transferir a responsabilidade, a culpa, o peso do erro para o colo de alguém, do outro, né, teu interlocutor com quem você está conversando. Se é um casal, para o outro. Né? E aí vale essa reflexão de o quão difícil a gente assumir a nossa parte, quão difícil assumir aquela sensação que nós temos, às vezes, de injustiça, quando alguém está sendo maledicente com você, às vezes na própria família, e você quer se defender, e na ânsia de se defender, você acaba copiando o algoz e também ataca e também maldiz. E aí quando alguém é vítima, né, de um algoz e quer se vingar, torna ele si mesmo um algoz, então fica um ciclo vicioso. Né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, tem uma passagem muito bacana, porque na legislação da época, os povos dominados tinham que cumprir uma série de coisas que existem previstas na lei, no caso da lei romana. Né? Então, os judeus, por exemplo, não eram escravos exatamente, mas estavam num regime ali de controle total, absoluto, uma semi-escravidão, vamos dizer assim, não oficialmente. Né? E fazia parte da lei, se algum romano sai do mercado lá municipal de peixes, carregados de sacolas pesadas, ele pode parar um judeu, que é um povo dominado, e pedir para que caminhe até uma milha de distância carregando o peso. Né? E não podia recusar, sob pena de ser preso. Né? Daí se entende a frase de Jesus, que as pessoas ficavam indignadas com aquilo. Né? Quando ele diz assim, se alguém lhe impõe, lhe pede, lhe obriga para caminhar uma milha, vá com ele 2. Olha o choque que é a mensagem do Cristo nesse sentido. Né? Você se sente obrigado por estar fazendo uma coisa e Jesus vai lá e diz, faça o dobro, faça melhor, faça bem feito. Isso aplicado sim a você que trabalha, está na tua empresa, está indo hoje trabalhar, está dentro já do teu trabalho e está indignado porque a empresa não te paga o que você acha que você merece, não te reconhece, você se sente assediado moralmente, enfim, uma série de circunstâncias que faz você ficar arredio com a empresa que aí te remunera, onde você trabalha. Então, é bom lembrar que Jesus diria assim, olha, faça o seu melhor, a ponto de não ser necessário ter uma meta de vendas, uma meta de alcance, uma meta de resultado. Você vai fazer sempre o seu melhor se você segue o Cristo em relação, por exemplo, a essa frase. Você também vai parar de argumentar de como as coisas são injustas, vai baixar um pouco a fronte em nome da humildade e vai fazer o seu melhor. Você imagina quanta injustiça Jesus não sofreu, quanta maledicência no processo ali final, na mão dos sacerdotes, o acusando. E a resposta dele não foi contra-argumentando, a defesa dele não foi atacando. Né? Então, isso pra gente é um modelo e guia. Numa discussão, numa relação aí, num casal, onde a discussão está em quem tem mais culpa, quem tem menos culpa, que até a família é envolvida, vindo um conjunto de apostas, uma parte da família aposta que a culpa maior é de fulano, uma parte da família aposta que a culpa maior é de ciclano. A postura do cristão é assumir a sua parte nos erros. E se alguém lhe pede para caminhar uma milha, vá com ele 2 milhas. Se o outro está arredio ainda, eu assuma toda a culpa. Eu assumo a minha, a culpa assuma a sua. Talvez você tenha errado porque eu provoquei. E assuma completamente o peso da culpa. Vai doer agora, mas o gesto é tão nobre que mais à frente isso mudará a vida de muita gente, até do seio familiar. É assim que Jesus fez. É assim que ele então, portanto, faria, é assim que ele disse para se fazer. Né? Não adianta a gente ficar discutindo de quem é a culpa e levar isso diante de um juiz, de um tribunal. Né? Porque lá a gente está sujeito à lei do tribunal e das minúcias. Né? Se a gente não quer levar a culpa do outro, o mal avante, que a gente absorva, como fez o Cristo. Ainda dizendo sobre todo o peso da injustiça, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, o tamanho do erro que estão cometendo, da injustiça que estão cometendo. Então, esse é um exemplo para a gente refletir de quem é a culpa. Olha, eu não tenho medo de dizer que a culpa é minha.
Eu não tenho receio de assumir uma parte da culpa até no que você fez ou deixou de fazer. Eu absorvo. Se há uma dificuldade da gente em assumir a culpa, não adianta a gente forçar. O sarcasmo é diferente do sorriso. Quem absorve a culpa com humildade, sorri. E não com aquele sarcasmo que diz, eu então, né? Sabe aquele que diz assim, olha, se eu te fiz algum mal, eu peço perdão. Que pedido de perdão é esse? Que não reconhece o mal que fez ou deixou de fazer. Ou fez ou não fez. Se fez e não reconhece, não adianta dizer que se eu fiz, já deixa o pedido de perdão aí acumulado. Olha, se eu te fiz vários maus, já deixa um monte de pedido de perdão acumuladinho aí. É preciso reconhecer. Às vezes a gente não vê mesmo o mal que faz numa frase, porque o outro tem sua vida, tem suas idiosincrasias e alguma palavra pode ser um gatilho para que ele faça mal. E a gente, no nosso orgulho, sentado no orgulho, vai dizer, não, eu não fiz nada de errado. Eu não falei nada que pudesse causar tanto mal assim. Olha, se causou, é porque falou, é porque fez. E se o outro está te apontando o erro e você não cometeu, o cristão caminha 2 milhas. Ok, tá bom. O abraço em absorver e estancar a sangria da discussão e absorver a culpa é diferente do empurrão. Quem ama abraça, não empurra. Quem ama sorri, não é sarcástico. Quem ama não aponta, não disputa para ver que o erro maior está no colo do outro. Quem ama absorve o erro, inclusive do outro, porque ama demais o outro. E se o outro é teu inimigo, quem ama, ama até os inimigos, como disse Jesus. Quem ama pode ficar assustado quando alguém lhe pede para caminhar 1 milha carregando os seus pesos, suas condições. E você caminha 2 milhas. Surpreende o outro até. E caminha com um sorriso no rosto, não com sarcasmo. E caminha com um abraço pronto a ser dado e não com empurrão. E caminha não usando o ataque como modelo de defesa. Se você está sendo atacado, não ataque de volta. Não se defenda atacando. Não se defenda gritando. Quem grita já se diminui. Quem se levanta sobre o outro está sendo contrário à postura da humildade, da declaração. Aquela peso que vergado na cruz do Cristo, né? Que lá no alto vergou sobre o peso do mundo, né? Sobre as dores do mundo, as maledicências do mundo, as injustiças do mundo, o que tacavam-lhe pedras, o que os cuspiam. E a gente, em nível muito menor, pode passar por isso no dia a dia. Gente que a gente gosta, que a gente ama, falando mal da gente, falando mal por trás, a família apontando, cutucando, ou no trabalho, ou o chefe e tal. E a gente vai ficando no enredo e a gente vai tentando se defender, atacando todo mundo e ficando isolado, ficando só com as conquistas, mas nos aproximam e mantendo em isolamento todos os outros que não gostam da gente. Ora, o objetivo não é gostarem ou não da gente, o objetivo é amar e não ser amado de volta. Então, de quem é a culpa? Não importa de quem é a culpa. O que importa é quem tem coragem de assumir mais do que a sua própria responsabilidade. O Cristo assumiu a dor do mundo. A gente pode assumir um pouco a dor do outro para estancar uma sangria numa relação. E não cometer injustiça, da maledicência, do ataque desordenado, da ânsia de se defender. Nossa consciência está limpa, não se defenda. Nossa consciência não está limpa, eu sei que fiz errado. Não se defenda. Se alguém lhe diz, como no exemplo do pastor Caio Fábio, você é um idiota, de ídios, que quer dizer uma pessoa em si mesmada, na raiz da palavra, uma pessoa solitária, sozinha. Fala, sim, sou idiota, às vezes eu sou orgulhoso, só penso em mim mesmo. Mas não ataca de volta. Sou idiota, mas eu te amo. Estou tentando ser menos idiota, no sentido de que menos ídios, menos ensimesmado, menos amedrontado comigo mesmo e com a relação dos outros. Estou tentando ganhar um pouco mais dos céus, como são as aves, né? Catedral, sempre apontando para o sol. Que a gente possa apontar para o sol mais vezes e apontar para o chão, na humildade, mais vezes nesse declínio da cabeça, da fronte, para evitar uma discussão maior. Não significa que a gente vai absorver o peso da injustiça, mas nunca tentar devolver com ânsia, com raiva, com ganância, o peso da justiça sobre alguém, sobre o outro. É isso. Bom dia a todos.